Sim. Matheus, o Corinthians que vive também uma crise extracampo muito séria e muito grande, né? Isso, e vai quarta-feira em Itaquera, vai ficar mais tenso ainda, porque acho que a torcida não vai aliviar para o Cuca. Para quem não sabe, o Cuca vem sofrendo um grande protesto da torcida do Corinthians. Para quem não sabe também, o Cuca bem se envolveu, né, uma história antiga. Em 1987 foi condenado em abuso sexual. Com isso, a torcida do Corinthians reprovou a contratação dele, ainda mais pela história do Corinthians, que o Corinthians é um clube importante para a nossa democracia, para o futebol brasileiro. Então a torcida acabou não gostando da contratação do Cuca. Com isso ele vem sofrendo, a pressão dele quarta-feira vai ser enorme. Ele não jogou bem contra o Goiás também, já não estreou bem contra o Goiás, então reverter essa situação contra o Remo vai ser difícil. E, assim, o Corinthians vai ter que jogar bola também. Se vier com ser futebolzinho, é capaz. E falando mais um pouco dessa questão do Cuca também, no jogo contra o Goiás, jogadores do Corinthians se posicionaram também. Porque, para quem não sabe, o futebol feminino do Corinthians é muito grande, vem vivendo a melhor fase que do futebol masculino. E no finalzinho do jogo, contra o Goiás, elas se posicionaram, se não me engano, era 40, 87. Era o minuto 87, né, Matheus? Isso. E no 87. 87 é se referindo, né, sobre o caso do Cuca, que foi em 1987. 1987. Sim. Então, assim, o clima não tá tão bom lá no Corinthians. Vamos ver como vai ser essa partida quarta-feira. Sim. Ainda sobre isso, o treinador Arthur Elias do Corinthians deu uma baita de uma afinada, tá bom? Falou que o protesto não era direcionado ao Cuca e que eles não tinham intenção de atacar nem o Cuca, nem o presidente do Corinthians. Ora, pelo amor de Deus, não venha querer botar panos quentes agora, né? E não venha querer com essa inocência para cima de todos nós. Ainda colocou a culpa na imprensa, falando que a imprensa, Renato, interpretou mal a nota. A nota era clara. Sim, claríssima. E parece que antes do protesto, né, a diretoria do Corinthians já sabia que ia acontecer, o próprio Cuca. E, cara, é uma situação muito delicada, tá? Agora, vamos ser sinceros, a maior torcida do Corinthians não foi contra a contratação dele até agora, não se pronunciou, que é a Gaviões da Fiel. E a gente sabe que a Gaviões da Fiel tem peso muito grande na diretoria do Corinthians. Foi assim com o Roberto de Andrade, isso, um peso político muito grande. Foi assim com o Lázaro, eles colocaram lá, #fora Lázaro, menos de 24 horas sabemos o que aconteceu. Então, vai ficar difícil. E a pressão que já vem forte aí da torcida. Outra personalidade aí que não se manifestou como se esperava foi o Neto, né? Craque Neto, que na verdade passou um belo de um pano aí. O Neto que cobra tanto posicionamento quando deve ser cobrado, mas dessa vez ele não se posicionou. E falando dos fatos, né, meus amigos, rapidamente, para a gente também não deixar passar batido, de forma alguma, a conversa esportiva vai também passar despercebido por um assunto desses. O Cuca que foi condenado por ato sexual com uma menor de idade. A menina tinha 13 anos na época. Ele e outros 3 jogadores do Grêmio, como falou o Matheus, em 1987, se envolveu aí com essa menina. Foram condenados os jogadores a 15 meses de prisão, tá? Não cumpriu. O Cuca disse na entrevista, que aliás foi muito, muito forte a entrevista, não sabia que tinha sido condenado. Isso é mentira, porque o Cuca ficou um mês preso na Suíça.
Os jornais da época todos repercutiram a situação e repercutiram a sentença que foi dada. Então, o Cuca sabia, sim, que ficaria 15 meses preso. Dos outros envolvidos, né, 2 admitiram que houveram relações sexuais com a menina. Então, que não se pode dizer o seguinte: Cuca está sendo julgado por um crime que ele não cometeu. O julgamento aconteceu em 1987. E o julgamento foi considerado culpado por esse crime. Ato sexual com menor de idade, uma menina que tinha 13 anos na época. Né? Então, o que se fala hoje é só uma repercussão do que aconteceu naquele momento.